Ninguém reparava quando ele chegava. Era sempre cedo demais para chamar atenção. As luzes ainda estavam apagadas, os corredores silenciosos, o café ainda quente demais para quem chegaria depois. Ele se sentava, ligava o computador e começava o que fazia todos os dias: manter tudo funcionando. Não ocupava uma sala grande, não tinha cargo de destaque. Não participava das decisões estratégicas, mas conhecia a empresa como poucos. Sabia onde cada processo falhava, onde cada erro costumava surgir, quais problemas precisavam ser resolvidos antes mesmo de alguém perceber que existiam. Enquanto os outros apareciam apenas quando algo já estava errado, ele trabalhava para que nada desse errado. Seu nome raramente era citado, mas seu trabalho estava em tudo. Quando um sistema não caía, era por causa dele. Quando um prazo era cumprido, havia sua mão invisível ali. Quando um cliente elogiava a eficiência, ninguém sabia que aquele resultado passava diretamente por ele. Ele não reclamava, não exigia reconhecimento, não fazia discursos, apenas fazia o que precisava ser feito. Enquanto alguns chegavam atrasados, ele já havia resolvido metade do dia. Enquanto outros discutiam ideias em reuniões longas, ele transformava problemas reais em soluções silenciosas. Era o tipo de funcionário que não aparece, mas sustenta tudo. E talvez por isso mesmo começou a ser esquecido. Porque aquilo que funciona todos os dias passa a ser tratado como garantido. Como se sempre tivesse sido assim. Como se não houvesse alguém segurando as estruturas para que tudo não desmoronasse. Ele era eficiente demais para ser notado, discreto demais para ser lembrado, essencial demais para ser valorizado. E a empresa não percebia. Com o passar do tempo, a rotina se tornou um hábito perigoso. Tudo funcionava. Os resultados apareciam. Os problemas eram resolvidos antes mesmo de ganharem forma. E aos poucos aquela eficiência silenciosa deixou de ser vista como mérito. Virou apenas normal. Ninguém mais perguntava como as coisas davam certo. Ninguém mais se interessava pelo esforço por trás da estabilidade. Nas reuniões, falava-se de inovação, crescimento, cortes e números. Falava-se de pessoas que apareciam, de cargos que impressionavam, de ideias que soavam bonitas no papel. Mas não se falava dele. Ele estava ali. Sempre esteve. Mas não era lembrado quando se falava em valor. Seu trabalho não era visível. Não rendia aplausos. Não criava manchetes internas. Era funcional. E isso, ironicamente, começou a contar contra ele. Quando surgiram conversas sobre redução de custos, seu nome não era defendido. Não por maldade, mas por esquecimento. Afinal, se tudo funcionava sem barulho, era fácil acreditar que nada dependia de alguém específico. Ele percebeu a mudança. Sentiu no olhar distante. Na falta de perguntas. Na ausência de convites. Mas continuou fazendo o que sempre fez. Trabalhando com o mesmo cuidado. Com a mesma responsabilidade. Com a mesma dedicação de quem acredita que o esforço fala por si. Só que nem sempre fala. Em ambientes onde o valor é medido pelo quanto alguém aparece, quem sustenta no silêncio corre o risco de ser visto como dispensável. E foi exatamente assim que, pouco a pouco, ele passou de essencial a invisível. A empresa não percebeu o erro. Ainda. A decisão não foi pessoal. Ou pelo menos foi isso que disseram. Planilhas abertas. Números projetados. Colunas que resumiam pessoas em custos. Era mais uma reunião comum. Daquelas em que tudo parece técnico, racional e distante da realidade humana. Falava-se em eficiência, em otimização, em eliminar excessos. E no meio dessas palavras frias, o nome dele surgiu, sem debate, sem defesa, sem contexto. Alguém comentou que sua função parecia redundante. Outro disse que muitas tarefas poderiam ser redistribuídas. Houve até quem afirmasse que ele não fazia nada visível. E aquilo bastou. Ninguém perguntou o que aconteceria se ele não estivesse mais ali.
Ninguém tentou entender o que, exatamente, ele sustentava todos os dias sem alarde. Porque decisões tomadas de longe raramente enxergam o chão onde as coisas realmente acontecem. Quando a reunião terminou, tudo parecia resolvido. Mais um corte, mais uma economia, mais um nome riscado da lista. Ele foi chamado horas depois. Sentou-se à frente de alguém que mal conhecia. Ouviu frases prontas. Palavras treinadas para parecerem humanas, mas vazias de verdade. Nada pessoal. Mudança de direção. Agradecemos pelos serviços prestados. Não houve agradecimento real. Não houve reconhecimento. Não houve sequer curiosidade. Ele ouviu em silêncio. Assentiu. Levantou-se. Saiu da sala como sempre saiu de tudo na vida profissional, sem chamar atenção. Levando consigo o conhecimento que nunca foi registrado, os atalhos que só ele conhecia, as soluções que não estavam nos manuais. Naquele dia, a empresa acreditou que havia economizado. E ele apenas foi embora. No primeiro dia sem ele, nada pareceu diferente. Os sistemas ligaram. As pessoas chegaram. O café foi servido. A empresa respirou aliviada. Tudo continuava funcionando. No segundo dia, pequenos atrasos começaram a surgir. Um relatório que sempre ficava pronto cedo demorou mais do que o esperado. Um processo simples precisou ser refeito 2 vezes. Nada grave. Apenas detalhes. No terceiro dia, um erro passou despercebido. Um daqueles que ele costumava corrigir antes mesmo de alguém notar. Mas agora, não havia ninguém olhando com o mesmo cuidado. O problema avançou silencioso, crescendo devagar. As pessoas começaram a estranhar. Isso nunca aconteceu antes. Será que foi uma falha do sistema? Alguém mexeu onde não devia? Tentaram corrigir. Improvisaram. Deram jeitinho. Mas o jeitinho não sustentava o que antes era mantido por conhecimento profundo e atenção constante. O que antes parecia automático agora exigia esforço, tempo e reuniões. No fim da semana, o telefone tocou mais vezes do que o normal. Clientes começaram a questionar prazos. Setores passaram a depender uns dos outros de forma confusa. Aquilo que fluía em silêncio agora emperrava em ruído. Alguém comentou seu nome quase por acaso. Ele não cuidava disso? A pergunta pairou no ar, sem resposta. Porque quando alguém faz bem demais o próprio trabalho, cria a ilusão de que não é necessário, até que deixa de estar presente. E então a ausência revela o que a rotina escondia. A empresa começava a sentir falta, mas ainda não entendia o tamanho do erro. Na semana seguinte, o que antes eram apenas sinais virou problema real. Um sistema ficou fora do ar por horas. Um prazo importante foi perdido. Um cliente antigo ameaçou romper o contrato. Agora não havia mais como fingir que era coincidência. Reuniões começaram a se multiplicar. Pessoas falavam ao mesmo tempo, tentavam encontrar culpados, buscavam soluções rápidas para algo que nunca precisou de solução. Mas ninguém sabia exatamente por onde começar. Os procedimentos existiam no papel. Os manuais estavam atualizados. As instruções pareciam claras. Mesmo assim, nada funcionava como antes. Porque o que mantinha tudo de pé não estava nos documentos. Estava na experiência acumulada, nos ajustes invisíveis, nas decisões tomadas em segundos por quem conhecia cada detalhe do funcionamento interno da empresa. Tentaram dividir as tarefas que ele fazia. Cada uma foi para um setor diferente. Mas ninguém tinha a visão completa. Um resolvia uma parte, outro criava um novo problema, e assim o ciclo se repetia. O ambiente ficou tenso. Funcionários que nunca haviam lidado com certos desafios agora se viam sobrecarregados. A confiança começou a cair. O clima de segurança deu lugar à incerteza. E então alguém disse em voz alta aquilo que muitos já pensavam. Desde que ele saiu, nada mais funciona direito. O silêncio tomou conta da sala. Não era saudade. Era constatação. A empresa começava a entender que havia confundido silêncio com irrelevância. Que havia trocado estabilidade por economia imediata. Que havia dispensado alguém sem saber exatamente o que ele sustentava todos os dias. Mas reconhecer um erro não significa saber como corrigi-lo. E o pior ainda estava por vir. Depois que os problemas começaram a se acumular,
A empresa decidiu agir. Não por consciência, mas por necessidade. A primeira ideia pareceu simples e lógica: substituir. Afinal, pessoas entram e saem o tempo todo. Era só encontrar alguém à altura. Abriram a vaga com urgência. Ajustaram o cargo, inflaram o título, aumentaram o salário. Em poucos dias, surgiram currículos impressionantes. Profissionais com certificações, discursos seguros, experiência em empresas conhecidas. Pessoas que sabiam se vender bem. O escolhido chegou confiante. Falava com clareza. Entendia teoria. Dominava conceitos. Nos primeiros dias, tudo parecia sob controle. Ele leu documentos, participou de reuniões, pediu relatórios. Mas logo percebeu algo estranho. As tarefas não se conectavam como deveriam. Processos dependiam de decisões que ninguém sabia explicar. Pequenos ajustes faziam uma diferença enorme, e ninguém conseguia entender por quê. Ele seguiu os manuais. E falhou. Tentou aplicar soluções padrão. E criou novos problemas. Porque o que mantinha tudo funcionando não estava registrado. Estava na experiência prática, no olhar atento, nas correções invisíveis. A empresa então contratou outro profissional, depois outro. Chamaram consultores externos, especialistas caros. Cada um analisava uma parte do todo, mas ninguém enxergava o conjunto completo. Os custos aumentaram, os prazos estouraram. A confiança começou a ruir. E pouco a pouco, a verdade ficou impossível de ignorar. Não haviam demitido apenas um funcionário. Haviam dispensado a base que sustentava tudo. Quando o incômodo deixou de ser apenas sensação e passou a afetar resultados, alguém decidiu olhar para os números. Não por saudade, não por arrependimento, mas porque a situação exigia explicações concretas. Relatórios antigos foram comparados com os atuais. Períodos em que tudo funcionava com estabilidade, agora serviam como referência para um presente caótico. Custos operacionais haviam aumentado. Retrabalhos se tornaram frequentes. Prazos, antes previsíveis, passaram a ser constantemente descumpridos. Nada fazia sentido à primeira vista. A empresa havia crescido em estrutura, contratado mais pessoas, investido em consultorias e ferramentas modernas. Ainda assim, entregava menos do que antes. O desempenho havia caído justamente depois de uma decisão considerada estratégica. Foi nesse momento que começaram a perceber um padrão incômodo. Os problemas atuais eram exatamente aqueles que nunca haviam existido quando ele estava ali. Situações que antes eram resolvidas sem ruído, agora se transformavam em crises abertas. Processos que fluíam naturalmente passaram a exigir reuniões longas, justificativas e explicações que ninguém conseguia dar com clareza. Aos poucos, lembranças surgiram. Lembra quando isso quase deu errado, mas ele resolveu? Era ele quem cuidava dessa parte, não era? Ele sempre sabia onde mexer. O silêncio tomou conta das conversas. Não havia registros oficiais do que ele fazia. Não porque fosse desorganizado, mas porque sua atuação ia além do papel. Ele não seguia apenas processos, ele entendia o funcionamento real da empresa. Corrigia falhas invisíveis. Antecipava problemas que ninguém enxergava. Os números agora escancaravam algo que antes passava despercebido. O equilíbrio não vinha do sistema, nem das regras, nem dos cargos. Vinha de uma pessoa que operava no silêncio, e a empresa percebeu isso tarde demais. Depois que os números revelaram a verdade, o clima dentro da empresa mudou. Já não havia mais como fingir que os problemas eram pontuais ou culpa de fatores externos. A ausência dele começava a ganhar nome, forma e peso. E quando isso acontece, surge quase sempre a mesma reação: tentar voltar atrás. Primeiro, conversas discretas. Depois, reuniões reservadas. Por fim, uma decisão silenciosa: procurá-lo. Alguém lembrou de um e-mail antigo. Outro encontrou um contato guardado. Não houve anúncio oficial nem reconhecimento público do erro. Apenas a tentativa prática. A mensagem foi cuidadosa, educada, fria. Falava em novas oportunidades, falava em portas abertas, falava em recomeço, mas não falava em pedido de desculpas.
Enquanto isso, a empresa seguia enfrentando dificuldades diárias. Processos emperravam por detalhes mínimos. Decisões simples levavam dias. Equipes se desgastavam tentando substituir algo que nunca haviam compreendido totalmente. O conhecimento que ele carregava não podia ser recuperado por documentos, porque nunca esteve apenas em anotações. Estava na vivência, nos erros corrigidos ao longo dos anos, nas soluções improvisadas que funcionaram e viraram padrão sem que ninguém percebesse. Do outro lado, ele leu a mensagem com calma. Não houve raiva, não houve satisfação, não houve pressa. Ele já havia aprendido a lição mais importante. Quem só percebe o valor quando perde, dificilmente muda a forma de enxergar. E voltar para um lugar que só reconhece quando sente falta não é recomeço, é repetição. Ele respondeu de forma educada. Agradeceu o contato, disse que havia seguido outro caminho. A empresa ficou sem resposta. E pela primeira vez, entendeu que algumas decisões não têm retorno. Com o passar do tempo, a ausência deixou de ser apenas um problema operacional e se tornou um peso constante. Não era mais sobre sistemas falhando ou prazos estourados. Era sobre confiança, sobre segurança, sobre a sensação de que algo essencial havia sido quebrado. A empresa tentou se adaptar, criou novos cargos, dividiu responsabilidades, estabeleceu controles mais rígidos. Tudo parecia organizado no papel, mas na prática nada fluía como antes. Quanto mais tentavam compensar, mais evidente ficava que o problema não era falta de gente, era falta de compreensão. Funcionários começaram a sentir o impacto. A pressão aumentou. O medo de errar se tornou rotina. Onde antes havia estabilidade, agora havia tensão. Pessoas gastavam energia tentando evitar falhas. E aos poucos algo ainda mais perigoso surgiu. A normalização do caos. O que antes seria considerado inadmissível passou a ser aceito como parte do processo. O nível de exigência caiu. A excelência foi substituída pela sobrevivência. Não porque as pessoas não se importassem, mas porque não sabiam mais como sustentar o padrão que existia antes. A liderança, então, percebeu que havia cometido um erro. Não tinham perdido apenas um funcionário eficiente. Tinham perdido alguém que servia de referência silenciosa. Alguém que, sem discursos, definia o ritmo, a qualidade e o equilíbrio do trabalho. E esse tipo de perda não se resolve com dinheiro, nem com novas contratações, nem com discursos motivacionais. Ela deixa marcas. A empresa seguiu em frente, porque não havia alternativa. Mas nunca mais voltou a funcionar da mesma forma. Sempre havia algo fora do lugar. Sempre um ajuste emergencial. Sempre um problema que parecia pequeno, mas se repetia. E toda vez que isso acontecia, alguém lembrava dele. Não em voz alta, não oficialmente, mas no silêncio desconfortável de quem sabe que perdeu algo essencial. Com o tempo, a história deixou de ser comentada diretamente. Novas pessoas chegaram, antigos funcionários saíram e a empresa seguiu seu caminho. Mas algumas marcas não desaparecem. Elas apenas se tornam silenciosas, presentes no fundo de cada decisão. Aquela demissão passou a ser lembrada como um ponto de ruptura. Não oficialmente, não em reuniões formais, mas como um exemplo interno do que acontece quando se olha apenas para números e se esquece de entender. A liderança aprendeu da forma mais dura que nem todo valor é visível. Que existem pessoas que não aparecem nos relatórios, não ocupam cargos chamativos e não fazem discursos. Pessoas que simplesmente fazem o que precisa ser feito, todos os dias, para que tudo funcione. E quando essas pessoas vão embora, o impacto não é imediato. Não há explosão. Não há colapso instantâneo. O que existe é um desgaste lento, quase imperceptível, até que o sistema já não se sustente mais como antes. Essa história não fala apenas de uma empresa. Fala de ambientes que confundem silêncio com irrelevância. Fala de líderes que enxergam cargos, mas não enxergam pessoas. Fala de decisões tomadas sem compreender as consequências reais. Para quem trabalha em silêncio, fica um aprendizado importante. Dedicação sem reconhecimento não é virtude, é desgaste. Permanecer onde não se é visto não é lealdade, é abandono de si mesmo.
E para quem lidera, decide ou avalia, fica o alerta mais difícil. Aprenda a enxergar quem mantém tudo de pé enquanto ainda está ali. Porque quando essas pessoas vão embora, não há substituto imediato. O que fica é apenas a ausência. E a certeza tardia de que o que sustentava tudo não era tão invisível assim. Algumas histórias não terminam quando as palavras acabam. Elas continuam ecoando em quem sabe enxergar. Talvez você tenha se visto nesse funcionário silencioso que sustentava tudo sem ser notado. Ou talvez tenha lembrado de alguém que esteve ao seu lado e só fez falta quando foi embora. Essa história nos lembra que nem todo valor aparece nos relatórios, que quem faz barulho nem sempre sustenta, e que quem sustenta, muitas vezes faz isso em silêncio. Antes de encerrar, reflita. Quantas pessoas mantêm tudo de pé ao seu redor, sem reconhecimento? Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar essa história a mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa lição hoje. E inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias profundas, reais e cheias de significado. Porque algumas histórias não são feitas apenas para serem assistidas, mas para serem sentidas. Nos vemos no próximo vídeo.